Boa noite. Vamos começar aqui nossa live. Podem ir chegando, quem for chegando já vai mandando convite aí para as pessoas que estão online, vai mandando convite para as amigas, para todo mundo poder assistir também. Gisele já chegou. Gi, manda a solicitação para você entrar aqui na live. Se você não conseguir, eu te mando aí. Vou chamar aqui a galera para participar. Pronto! Oi, boa Oi, noite. Gi, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Ah, que bom. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite. Já há muito tempo aí que a gente está querendo fazer uma live juntos, né? E até que enfim saiu. Sim, Né? eu E que, assim, e de um tema eu tão que importante, agradeço o né? convite. Eu que agradeço o convite, né? Desde os corredores da faculdade que a gente tenta fazer alguma coisa juntas. Sim, Chegou a hora. pois é. Antes tarde do que nunca, né? Isso é. Bom, Gi, vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória profissional, acadêmica. Pode Eu falar só um ajeitar pouquinho. a câmera aqui para. Tá. Ficou. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele. Eu sou psicóloga clínica, né? Atualmente trabalho na clínica. Eu sou bacharel e licenciada em psicologia, sou pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho. E aí que eu e a Tamara nos encaixamos melhor, né? Sou pós-graduada em psicologia jurídica e avaliação psicológica e sou pós-graduanda em psicologia hospitalar e da saúde, né? Então, assim, eu me formei em janeiro de 2019 e desde lá eu trabalho como psicóloga. Muito bom, Gi. Bom, eu te convidei para falar desse tema hoje. Eu acho que falar de home office é algo que já está até saturado, né? Pandemia, todo mundo está falando disso. Virou uma nova realidade para muita gente, né? E até assim, para a gente poder se proteger, para a gente poder não se pôr tanto em risco, né, durante essa pandemia. Só que isso traz muito peso, né, para a gente. Isso mudou muito a forma. Muita gente não estava acostumada com esse tipo de trabalho e precisou se adaptar. Então, assim, isso já traz prejuízos para todo mundo, né? Todo mundo precisou se adaptar de alguma forma. Tem a questão de precisar conciliar o espaço de trabalho com a família, né? Convivendo ali com outras pessoas que às vezes não entendem tanto que você precisa daquele momento. Só que para as mulheres a gente percebe assim um peso um pouquinho maior, né? E aí eu queria que Sim. você falasse um pouco disso. O que, que você percebe assim que é um peso maior para as mulheres nesse sentido? Então eu vou fazer um levantamento assim com as coisas que eu penso para a gente discutir. Certo. Quando você me chamou para fazer a live, a iniciativa da live era por causa do Dia da Mulher, né? Sim. E a gente pensou a mulher no trabalho, né? E aí Aham. eu começo assim eu comecei a refletir a partir do momento que você me chamou que o Dia da Mulher ele é justamente uma representatividade para essa reivindicação de igualdade salarial, né? Reivindicação de um trabalho igual. Mas atualmente ele também ganhou força por causa da luta, né, contra a desigualdade salarial, que é a luta desde o início, mas também contra o machismo e a violência. Então, Sim. quando a gente fala de home office, a gente também vai falar de machismos. A gente também vai falar de uma violência, talvez emocional, Sim. né? E aí, se a gente vai falar dessa desigualdade, né, e dessa igualdade que a gente busca, a gente precisa falar de trabalho. Se a gente vai falar de trabalho em meio a uma pandemia, a gente precisa falar de home office, Sim. né?
E aí o home, né, que é a casa, e o trabalho, o office, que é Uhum. a junção do trabalho em casa. E como que é trabalhar em casa? Antes do isolamento, né, as mulheres trabalhavam presencialmente no lugar de trabalho, que Sim, era a parte office, né? E naquele período, elas não eram, o período que elas estavam trabalhando, elas não eram obrigadas, bem entre aspas, né? Porque ninguém é obrigada a nada, né? A executar os seus trabalhos. Ela não era obrigada, naquele momento em que ela está trabalhando, a executar os trabalhos que não eram remunerados, que é cuidar da casa, dos filhos, do marido, né? Que é a parte do home. Mas mesmo assim, elas eram responsáveis por eles de alguma forma. Então, ou ela contratava uma ajudante, ou fazia em dias de folga o que precisava ser feito dentro de casa. Então, como esse já era o costume, a sociedade entrou em um consenso e disse: ok, tudo bem, então vai lá trabalhar e depois você volta aqui e resolve o que você tem que resolver aqui, né? Porém, em razão desse isolamento social e para a obrigatoriedade que o trabalho fosse realizado de forma remota dentro dos lares, foi vetada então a desconexão da mulher entre o trabalho e o lar. Porque assim, sim, se eu posso trabalhar e depois voltar para casa, eu tenho um pouco dessa desconexão, né? O que aumentou a sobrecarga, já que agora é preciso realizar as duas tarefas juntas, profissionais e pessoais. sim, Por que, que eu acredito nesse aumento? Por exemplo, nós somos mulheres e a gente trabalhou de home office um tempo, né? Então, assim, o nosso trabalho é sigiloso. Então, além de trabalhar home office, como que eu vou fazer para as pessoas que estão na minha casa não escutar o atendimento? sim, Eu tenho o meu código de ética a seguir, então eu preciso que as pessoas não escutem. Aí a gente começou a pôr fone, a ir para o lugar mais isolado da casa, a levar computador para lá, celular para lá, nessa tentativa de buscar esse espaço, né? E sim. aí a gente esbarra também na parte que esse espaço que a gente tem também, ele também está ocupado por outras pessoas, Sim, às né? vezes tem duas pessoas ali trabalhando, não é, no mesmo ambiente, então você precisa ter o seu espaço respeitado, mas também respeitar o do outro, e aí vira um conflito muito grande, né? Sim, muitas mulheres são casadas, então tá assim, ela tá em um computador resolvendo o trabalho, o marido tá no outro, o filho tá no outro estudando, né? Sim, E aí, essa desconexão, eu tava até comentando aqui, que essa desconexão é muito engraçada, porque assim, a gente chegava no horário de almoço, almoçava e ia embora. Agora sim, não, a gente tá em casa, a gente fica assim, gente, como que eu vou trabalhar com a cozinha desse jeito? Por exemplo. exatamente. Então, você estando nesse espaço, você também encara esse espaço, Sim, né? E a mulher sempre foi vista socialmente como responsável pela casa, pelos filhos, pelo marido, né? Então, uhum. torna a jornada de trabalho da mulher mais extensa que a do homem, principalmente nessas condições. A exaustão física e mental está constantemente presente no conflito trabalho-família, justamente por causa dessa sobrecarga envolvida. Além disso, pode surgir problemas, né? Como estresse, depressão, hipertensão, ansiedade, transtorno de humor, o abuso de substância, como consumo de álcool. E aí, gente, para quem está assistindo, quando a gente fala, a gente não está falando que é uma exclusividade da mulher, não. Né? O homem também foi para o home office, ele também teve as suas dificuldades. O que a gente está tentando mostrar é que um exemplo clássico. Ô filho, não vai ali não, que o papai está trabalhando. Né? Então, o papai ele já tem um espaço de trabalhar. Ele já é Uhum. visto tendo o trabalho respeitado. Sim, Então, assim, você não vai lá não, que seu pai está trabalhando. Já a mãe não, né? E aí eu até fiz uns estudos de relatos aqui para a gente comentar depois da nossa discussão, se der tempo, porque é sim. interessante a gente ver, assim, na fala das mulheres, essa diferença que a gente está comentando. É, isso que você fala, assim, na própria fala, né, é tão natural, assim, o pai não pode ser incomodado durante o trabalho, ele já tem que ter o espaço respeitado, e a mulher acaba tendo que se virar para
manter o filho, né, para cuidar do filho, cuidar da casa e dar conta do seu trabalho. E assim, já era uma jornada dupla, tripla que as mulheres tinham, né? Trabalhava, tinha que chegar em casa, cuidar de filho, da casa, etc. Só que hoje, estando tudo ao mesmo tempo ali para lidar, a sobrecarga é muito maior. Né? Porque antes tinha o horário, a pessoa saía de casa, ia para o trabalho, até aquele horário ela estava especificamente trabalhando, ela não tinha essa obrigação de lidar com os problemas de casa. Quando ela está dentro de casa, essas demandas surgem o tempo todo. Então ela tem que atender o tempo todo. Então, assim, acaba virando um peso, né? Como você mesmo ressaltou, não é algo exclusivo das mulheres, né? É algo assim, para os homens também tem algumas dificuldades de adaptação, dificuldade para se concentrar no trabalho, mas eu acredito sim que são dificuldades muito específicas do trabalho, sabe? Sim. Da execução do trabalho. Para as mulheres acaba virando uma coisa muito maior, que é do trabalho, de casa, dos filhos, do marido. Então, acabou dificultando em todos os aspectos, assim. E até pra gente que atende, por exemplo, atendo em clínicas, então é muito engraçado a diferença do home office para o homem e para a mulher. Quando eu estou Sim, atendendo um homem que está em home office, ele me fala assim: nossa, hoje eu consegui fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa, porque estando em casa, enquanto eu baixo um arquivo, eu consigo fazer essa outra coisa. Não é um julgamento, tá, gente? É só pra gente entender essas ligações. E já eu tenho uma paciente que ela chega com o computador. E ela fala assim: eu não consigo terminar a reunião, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer em casa, eu não consigo terminar o meu trabalho, eu não consigo fazer a terapia. Então, assim, já que eu tô fazendo tudo junto, eu também trouxe o computador para terapia. Né? sim, Então, assim, o dia dessa mulher e de várias outras também está sendo tão ocupado com tantas coisas para fazer que nem para terapia, que é o momento dela, ela não consegue sozinha. sim. Ela não Né? consegue ter nenhum momento dela, né? De Não descanso, tem. para fazer uma coisa dela mesmo. E aí a mulher que é mãe, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar de casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar do filho. E além de tudo, ela ainda virou professora também. Porque Sim, dependendo da idade do filho, o filho não consegue sozinho estudar, entender o que está estudando e fazer as atividades. Né? Então ela sim. também tem essa ajuda. Fora que um ponto muito interessante para a gente pensar também é que quando uma mulher sai para o trabalho, ela não deixa seu filho sozinho. Então, Uhum. provavelmente, ou vai ter uma babá, ou vai ter uma ajudante que ela contrata para ajudar em casa. E aí, como foi todo mundo para suas casas, essa babá e essa ajudante também está em casa. Sim. Então, além dela estar em casa, ela faz tudo o que ela fazia, ela também está fazendo o que essa outra mulher fazia para ajudá-la e que muitas vezes ainda não retornou ao trabalho. Sim. Ontem, depois da live que eu fiz com a Gleice, eu indiquei um livro, né, que ele chama Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E tem um trecho do livro que ele fala justamente desse ponto aí, da questão de contratar alguém para ajudar. Porque, de certa forma, por mais que essa mulher não esteja sobrecarregada com esse trabalho, ela está usando outra mulher para ocupar esse lugar. Sendo que, assim, isso é tão socialmente aceito, é tão natural, e ninguém questiona isso de alguma forma, ninguém fala, nossa, mas por que o cara tá ali o dia inteiro à toa e por que ele não poderia fazer também? Né? Às vezes ele tem muito mais tempo livre, que se ele fizesse mais para ajudar, talvez nem precisasse contratar outra pessoa para ajudar, né? Então, assim, não se fala em divisão de tarefas, mas se fala em contratar outra mulher para assumir essas tarefas que poderiam ser feitas em conjunto, né? Divididas de forma igual. Então, assim, acaba sendo um peso para outra pessoa também. E aí a gente entra uma outra parte também que assim, se a obrigação é minha, como esposa, como mãe, de zelar e deixar tudo preparado, se eu não consigo, eu contrato outra pessoa. Eu Uhum, chamo outra mulher. Não, não que não existam homens que ajudem e não que não existem também homens que trabalhem em casa, né, sim, que façam esse serviço. Mas a gente vê que a grande maioria é mulher. Eu sei que uhum, existem homens que trabalham cuidando de crianças, mas todas as babás que eu conheço são mulheres. Todas sim. as mulheres que são contratadas para ajudar na casa de outra mulher são mulheres. Existem Uhum, sim homens, mas é uma minoria.
Sim. né? Sempre são uma mulher ocupando o espaço que a outra não está conseguindo, né? Sim. Aham. E assim, quando a gente pega, até para falar em questão de sucesso profissional, né? A carreira do homem sempre é prioridade. A gente acaba abrindo mão porque você tem outras obrigações, você sempre precisa dividir o seu trabalho com outras coisas. E aí Sim. a sua carreira vai ficar em segundo plano, né? A partir do momento, muitas mulheres dão conta ou então contratam alguém para ajudar, etc. Mas tem muitas mulheres que acabam abrindo mão de sonhos profissionais, né? De coisas que queriam fazer profissionalmente, porque não dá conta de, né? De trabalho, filho, casa, é uma sobrecarga muito grande. Né? Tipo assim, nós dois não temos filhos. Mas mesmo assim ainda é uma sobrecarga, né? Imagina uma mulher que tem um filho, que precisa, né, também cuidar de criança e conciliar isso tudo, porque aí vem aquela questão da culpa, de você não estar cuidando do seu filho direito, ou você está abandonando seu filho porque, né, trocando seu filho pelo trabalho. Então tudo vira um peso muito grande, né? E aí, hoje em dia, muitas mulheres optam por não ter o filho por causa disso, né? Sim. É uma visão antiga, mas é uma visão ainda muito usada em empresas também. Então, ou a Hum, mulher opta por não ter o filho, ou ela fala, ok, nós vamos ter um filho, mas não é agora não. Primeiro eu vou sim. estudar, vou arrumar um emprego bom para depois ter o filho. Até que quando a gente participa de seleções, de processos seletivos, a gente pergunta, né? Como você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Você é mãe? Você pretende ser mãe? Hum, Porque o filho, ele é da mãe, sim. né? Assim, o filho tem a mãe, tem o pai, mas ele é a grande responsabilidade da mãe. Como Sim. que quando a gente faz entrevista e aí nessa entrevista é homem, não, raramente é perguntado: você tem filho? Você quer ter? Porque Uhum, se esse homem tiver um filho, a responsabilidade maior é da mãe, porque a responsabilidade dele é o trabalho, né? E sim. são coisas que foram socialmente aceitas e que a gente está lutando aí para mudar essa Dá, né? visão também. Sim, e assim, quando a gente fala até em questão, né, que você está falando de entrevista e etc., a gente não vê tantos homens desistindo de sonhos por causa da família quanto a gente vê mulheres. Ou desiste do sonho profissional para ser mãe, ou desiste do sonho de ser mãe para ser uma profissional bem-sucedida. E eu acho que assim, isso não deveria acontecer. Né? Ontem, na live com a Grace, também eu falei disso. A gente não deveria ter que escolher entre uma coisa ou outra. Lógico que a gente precisa escolher, em alguma coisa a gente vai ter que ceder um pouco, porque também a gente não é máquina, não dá para dar conta de tudo, mas não deveria ser uma escolha, ter que abandonar uma coisa para ter a outra, né? Sim, e aí a gente fala do home office, por exemplo, em que quando você está no trabalho, quando você vai trabalhar em algum lugar, ali você está 100% focado no trabalho. E por que você está 100% focado no trabalho? Porque tem alguém cuidando da sua casa e alguém cuidando do seu filho, Sim, né? E aí no momento em que todo mundo voltou para suas casas, essa mulher vai trabalhar em home office, mas também não tem a ajuda de quem cuida do filho, não tem a ajuda de quem cuida da casa, não tem a ajuda da escola, porque por mais que continue tendo as aulas, né? Ele está em sim, casa, então ele também precisa de ajuda em casa para aprender. E é o que você falou. A gente não deveria ter que escolher entre ser bem-sucedido profissionalmente ou ter uma família. E a gente esbarra nessa questão que talvez precisamos escolher, né? Quando uma mulher vira mãe, por exemplo, ela fala assim: ah, mas nossa, é tão pequenininha, eu vou deixar com quem? Ah, não sei se eu uhum, tenho qualquer pessoa para deixar, né? sim, Então, aí não, então eu vou ficar mais focado no meu filho. Depois, quando ele ah, crescer um pouquinho, eu volto para o serviço, né? Que são coisas que foram socialmente aceitas, né? sim, Não é de hoje, assim, não é uma mulher hoje, uma mulher em específico que escolheu a carreira ou a família, ou que escolheu cuidar do filho até crescer um pouquinho para voltar para ser profissional, né? Não sim, é uma mulher, não são duas, é a grande maioria, né? E não uhum, é de hoje também não, né? Isso vem arrastando aí pelos tempos. sim. E um movimento muito grande que eu vejo hoje em dia, até assim, já vejo alguns psicólogos que orientam outros psicólogos também, principalmente mulheres, que é de você criar uma carreira em que você consiga conciliar.
trabalho, família, filhos, casa, e que na maioria das vezes você trabalha de casa, né? E assim, isso ao mesmo tempo é super legal, porque tem muita gente que realmente quer ter uma carreira independente, quer ter uma carreira em que vai passar mais tempo com a família, né? E vai ter mais tempo para os filhos, etc. Mas ao mesmo tempo é um problema muito grande, porque a gente vê pessoas que às vezes criam uma carreira completamente diferente disso, mas que, eu vou optar por isso e eu vou tentar construir uma carreira nesse sentido, porque para mim vai ser mais tranquilo, né? Eu vou conseguir ficar perto dos meus filhos, eu vou conseguir trabalhar menos, aí eu vou ficar em casa, vou cuidar de casa direitinho. Então, assim, por mais que não abra mão do sonho completamente, mas um pouquinho tem que ceder, acaba tendo que ceder mais e não fazendo exatamente o que queria por causa disso, né? Por ser uma preocupação grande. E assim, tem muita gente que gosta de trabalhar de home office, isso não é problema algum, né? Tem muita gente que gosta, até criei uma enquete hoje aqui perguntando quem gosta, se as pessoas preferem home office ou trabalhar na empresa, e algumas pessoas preferem home office. Só que tem essa questão, tem esse peso, né? E tem muitas pessoas que não gostam, que se sentem sobrecarregadas e que hoje estão sendo obrigadas a trabalhar em home office. Né? E aí não tem o que fazer. A gente está no meio de uma pandemia que parece, pelo jeito, está longe de acabar, né? Infelizmente. Vai Piorada? só isso. Já vai só piorando. E aí a gente precisa se adaptar a isso. E aí, o ponto que eu quero chegar agora com você é justamente sobre como ajudar essas pessoas a se adaptarem a isso. O que a gente pode dar de dicas, o que a gente pode ajudar essas mulheres a se adaptarem, a criar um ambiente de trabalho para elas que seja saudável e que elas consigam conciliar a família com a casa, com o trabalho, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente: quando a gente faz uma coisa, a gente está 100% fazendo aquela coisa. Por exemplo, se eu vou para a faculdade de 7 horas da noite até 10 horas da noite, em tempos normais em que eu vou até a faculdade, naquele período eu estou estudando. Então, assim, eu presto 100% de atenção se eu quiser, sim. Claro que se eu quiser, eu vou andar no corredor, eu vou no banheiro, vou fazer outras No coisas. bar. Né? O que tiver ali para me fugir, eu tô fugindo. Claro que existe opção. Mas se você quiser estudar, o tempo que você está lá, você está ali 100% para estudar. Sim. Se você vai trabalhar, eu trabalho de 7 a 5. Você está ali de 7 a 5 para trabalhar. Então, por mais que assim, de vez em quando eu pense, meu Deus, como é que tá lá em casa? Como é que tá as coisas? Eu não estou vendo, eu estou apenas pensando. Então, eu consigo me entregar mais para aquele trabalho. E aí, o home office vem em um lugar que você vai trabalhar de casa, seu marido vai estar, seu filho vai estar, e vai ter aula, vai ter mãe, tô com fome, vai aparecer coisas que não aparecem normalmente no seu trabalho. Sim. Então, é humanamente impossível que a gente fale com essa mulher que está em home office que ela vai conseguir dar conta de tudo. É humanamente impossível você estar focado 100% com outros fatores. Né? Às vezes, assim, às vezes, não, eu sou solteira, não tenho marido, não tenho filho, ninguém me incomoda. Mas eu tô aqui no quarto e aí meu vizinho ligou um som, eu tô escutando alguém aqui em casa assistindo televisão, alguém conversando, então aquilo também tira concentração. Então, primeiramente, a gente tem que entender que o nosso trabalho ele não vai ser feito da forma que ele é. Porque a gente não vai conseguir focar 100%. E a gente tem que aceitar que a gente não vai conseguir. Porque o que está acontecendo que está adoecendo muitas mulheres é não conseguir e se culpar por não conseguir. Como assim eu não estou conseguindo? Eu recebo para trabalhar e eu não estou trabalhando? Só que você está trabalhando dentro das condições que você tem agora para esse trabalho. Então, assim, se a gente faz uma coisa, a gente está 100% focado. Mas se a gente está tomando conta da casa, ajudando o filho na escola e trabalhando, às vezes até estudando também, a gente não está 100%. A gente tem que se dividir, né, e fazer uma movimentação entre esses lugares. Então, o ponto principal que eu considero é você aceitar que tudo bem que eu não estou dando conta de tudo.
né? Porque Sim. trabalho de casa sempre tem, né? Casa é Uhum. uma coisa que não acaba. Ou tá na hora do almoço, ou tá na hora do café, ou tá na hora da janta, ou tá na hora de arrumar casa, ou tá na hora de arrumar cozinha. Então, é um trabalho que não acaba. O Uhum. filho também, ele tá com fome, ele precisa tomar banho, né? Nessas falas de mulheres que eu separei, tem até uma que fala sobre a necessidade desse filho, né? Então, Sim. assim, ele precisa tomar banho, ele precisa comer, né? Você também precisa parar para tomar banho, para comer. E aí, quando a gente leva o trabalho em home office, a gente trabalha mais. Porque o que Sim. eu trabalhava lá de 7 a 5, quando dava 5 horas, eu falava assim: ah, não deu tempo, amanhã eu faço. Ia pra casa. Uhum. Agora Sim. não deu 5 horas, você fala assim: ai, mas eu preciso entregar isso aqui, eu tenho prazo. Aí É. você fica Aí você vendo a fica, só criança. mais meia horinha. Aí essa E meia depois horinha é vira duas, noite, né? três. E você vai indo. Então, Sim. assim, o ponto principal é a gente entender que a gente não vai dar conta de tudo. Isso vai Uhum. acontecer com todas as pessoas. Ninguém vai dar conta de tudo. Então a gente tem que aceitar que não dá conta de tudo e fazer o melhor dentro das condições que a gente tem. Sim. Eu até falo também assim da questão de né, quando você fala da culpa, tem a culpa não só pelo não dar conta, tem a culpa por ficar cansada, por ficar estressada. Gente, é completamente normal, assim, completamente normal as mães ficarem estressadas com os filhos, cansadas de ver a cara, ainda mais se você tá o dia inteiro vendo a bendita da criança que tá ali te enchendo o saco o dia inteiro, Aí a gente te fala assim, nossa, demandando tempo, te demandando tudo, e você não consegue fazer seu trabalho. Então, uma hora ou outra, vai pensar, nossa, eu queria sumir daqui. E não tem problema isso acontecer. Você não precisa se culpar por ter esse sentimento. Porque às vezes a gente acha assim que a maternidade tem que ser aquela coisa acolhedora, né? A mãe tem que ser perfeita, tem que ser totalmente carinhosa o tempo todo. Só que nós somos seres humanos, gente. Vai ter hora que vai cansar, vai ter hora que vai estressar, vai ter hora que você vai querer se trancar no seu quarto e não ver a cara de ninguém. E tá tudo bem, né? E aí é que precisa também, eu acho, uma outra dica que eu daria é para estabelecer limites, sabe? sim, Acho que mulheres têm muita dificuldade de estabelecer limites. Não só na vida pessoal, mas na vida profissional também. É estabelecer limite para o chefe. Olha, isso aqui, impossível entregar isso aqui hoje. Eu tenho que dar conta da minha casa, eu estou trabalhando mais tempo do que eu trabalharia se eu estivesse dentro da empresa. Então, tipo assim, o que eu estou vendo também com as pessoas em home office, a demanda de trabalho aumentando. Então é preciso colocar limite, é verdade, olha, esse aqui não dá para fazer. Hoje não, vou conseguir te entregar amanhã, serve. E impor esse limite. Dentro de casa também. Ah, a criança começa a fazer birra, olha, agora não, agora eu estou trabalhando. Isso é até uma oportunidade que os pais têm, né, quando estão em home office, de ensinar para as crianças sobre a importância do trabalho, né, sobre o quanto isso é sério, o quanto isso precisa ser levado a sério. Ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade de ensinar isso para as crianças também, né? e é aquele ponto que você tocou, né, ai, tô vendo essa criança o dia inteiro, né? Porque antes ia pra escola, eu ia pro serviço, e aí a gente fala assim, ai meu Deus, mas eu sou mãe. Eu não posso pensar assim, não. Nossa, é meu filho. E a culpa que isso carrega é de eu sou Uhum. mãe, meu filho, por que eu tô pensando assim, né? E eu tenho uma paciente que ela falou assim, eu nunca mais falo um ar de professor. Nunca mais. Porque ele fica com meu filho o dia inteiro e com mais um tanto de criança e dá conta. E eu tô só com meu filho e tô surtando. Sim, Então, assim, foi até legal também esse tempo de home office para a gente entender também o que esses profissionais fazem, né? Entender valorizar, né? qual é a importância desse trabalho. Uhum. Esse sujeito que escolheu dar aula, desse sujeito que escolheu ter um trabalho que não é muito valorizado, Sim. né? Uhum. E assim, quando a gente pega de professoras que estão em home office, a coisa vai só piorando. Porque assim, já era uma demanda difícil presencialmente. E aí você está em casa, você precisa passar aquele mesmo ensinamento de alguma forma, com qualidade, através de meios online. A criança não aprende, aí o pai cobra, aí o pai acha que não tá bom, e assim, tudo vai influenciando também. A pessoa
também tem as demandas dela em casa, talvez também tenha o filho dela para ensinar em casa. Então, eu acho que o principal que a gente precisa aprender com essa pandemia é empatia, sabe? Entender o lugar do outro, entender que, assim, tá difícil para todo mundo, e o quanto era difícil antes já, e a gente achava que era fácil, né? E assim, agora a gente vê que era difícil demais. Sim. E a gente entra também na parte que, por exemplo, nós que somos psicólogos, muitos de nós trabalhamos autônomo, né? Sim, E não só na nossa profissão, em várias outras, mas vou dar um exemplo da nossa profissão. As pessoas quando falam assim, ah, você é autônomo? Nossa, que ótimo. Você pode fazer seu horário, você trabalha a hora que você quer, né? E aí, eu tenho até uma amiga que a gente estava conversando sobre isso, e ela falou assim, inconscientemente, quando alguém tá me falando isso, eu tô pensando, gente, meu sonho é trabalhar no RH. Porque eu sei que dia tal eu vou ter dinheiro, né? sim, Assim, a pessoa que ela está em um trabalho fixo, ela vê o autônomo como, nossa, que delícia. Ele sim. escolhe o dia e a hora que ele vai trabalhar. E uma pessoa que está em modo autônomo, ela fala assim, gente, por que que o fulano está reclamando de trabalhar? Ele vai ter o dinheiro dele no outro É. mês. E não só o dinheiro, tem essa questão também do horário, né? Assim, eu sei que horas que eu vou sair de casa, sei que horas que eu vou chegar, eu sei que no sábado e no domingo eu vou estar em casa, vou poder descansar, ou vou poder fazer outra coisa. E quem trabalha como autônomo não tem disso, não. E aí também, assim, vou para a empresa, então eu trabalho, por exemplo, eu sou psicóloga, mas eu estando numa empresa, vou ter vários profissionais. Então, vou Uhum. conhecer muita gente, vou conversar com muita gente, o que faz falta também para a nossa saúde mental. Faz muita falta. Assim, eu acho que o principal baque que a gente teve com essa pandemia foi justamente essa perda de contato social, né? A gente perdeu contato com amigos, com família, e aí com os colegas de trabalho também. Passou a conviver só com aquelas mesmas pessoas todos os dias dentro de casa. E, gente, isso é estressante para qualquer pessoa, né? Por que relacionamentos dão certo? Porque uma hora você vai para um canto e vai para o outro, cada um conversa com pessoas diferentes, faz seu trabalho, depois volta e fica junto dentro de casa de novo. Então, assim, esse peso de estar junto o dia inteiro, de ter aquela demanda o dia todo, isso tudo vai cansando. E aí entra, principalmente para as mulheres, a culpa, né? Esse peso gigantesco de querer ser perfeita, né? E aí vem brigas e vem criança chorando, e você tem que dar conta de tudo. Então, assim, é complicado. E o chefe cobrando também, falando em cima, tem que entregar, tá, né? Produtividade a mil, e eu nunca vi tanta produtividade sendo cobrada igual foi agora na pandemia. Eu nunca vi isso na minha vida, sabe? Um momento que está todo mundo fragilizado emocionalmente, cansado, pessoas enfrentando lutos aí de forma que a gente nunca viu, nunca precisou passar antes, né? Sem conseguir elaborar um luto direito. E produtividade sendo cobrada o tempo todo. Então, assim, a gente precisa entender que as coisas mudaram para pior, né? As coisas mudaram para pior. Emocionalmente falando, a gente está pior. Então a Sim. gente precisa se adaptar a isso dessa forma. A gente precisa parar de se cobrar, parar de tentar ser perfeita, parar de tentar ser só boa mãe e boa esposa e boa profissional, ter tudo junto. Né? A gente tem que saber separar as coisas. Uhum. É importante isso que você falou, assim, porque todo mundo está fragilizado. É importante a gente Uhum. falar, porque geralmente o psicólogo ele é visto como um poder ali, né? Eu sou psicólogo, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar chateada, eu não vou ficar fragilizada. E pelo contrário, né? Tá Eu falo que estressado, então, nem pensar. tem anos que nós somos psicólogas e tem quantos anos que nós somos humanos, né? Ultrapassa. Então, assim, nós somos humanos em primeiro lugar. E aí, é interessante isso que você falou também, porque os divórcios aumentaram muito. Sim. Porque eu tô ali com aquela pessoa 24 horas, eu estou fragilizada, ela também, então a gente entra em conflito, né? E aí, isso Uhum. que você comentou também da gente não poder socializar, chega, é cômico se não fosse trágico, porque a gente pensa assim, nossa, a gente acha ruim de não socializar. Aí a gente vê alguém socializando, a gente briga. Por que que você tá assim, né? Então, assim, a Uhum. gente acha ruim, mas também não pode, né? Sim. A gente acha ruim de estar sozinho, mas se o outro tá com alguém, a gente critica. Porque, Uhum. presta atenção, é uma pandemia, as pessoas estão morrendo, né? Sim.
E né, os divórcios aumentaram e a violência doméstica também cresceu muito, infelizmente também, né? Assim, o número de feminicídios crescendo muito, tudo indo pelo buraco mesmo, né? A verdade é essa. E eu vi uma, A gente não consegue pegar nada de bom, assim. eu vi uma reportagem que uma das mulheres que sofria violência doméstica, ela falou assim: antes eu tinha para onde correr, agora eu não tenho. Porque eu não Sim. posso ir trabalhar, eu não posso ir na casa de alguém, porque eu penso assim, se eu Uhum. for ali no meu vizinho, que seja para pedir um socorro, será que ele vai abrir a porta para mim? A gente não pode ter contato, Sim. né? Então, Uhum. assim, ela foi uma das pessoas que falou assim, eu não tinha para onde correr. E ela ainda falou assim, eu vi a hora que eu ia morrer. Porque antes eu Uhum. corria e agora eu não tenho jeito de correr mais, Antes tinha né? pra Então, onde assim, fugir, né? essas pequenas coisas também não são discutidas, né? Sim. São várias coisas muito sutis, assim, que acontecem, né? Isso vai virando vários tipos de violência emocional, física. E que, assim, a gente só pega para discutir o produto disso, né? Que é a violência doméstica, a violência psicológica, etc. Mas isso é causado por várias pequenas coisas que a gente não fala sobre, né? Que, assim, a gente deixa passar, a mulher tem a obrigação de cuidar do filho, e aí o marido está em casa trabalhando, se o filho encher o saco, é responsabilidade da mãe, o pai não pode fazer nada. Então, assim, isso tudo são pequenas coisas que vão se somando, e dependendo da atitude da pessoa, dependendo do caráter, etc., isso vira uma violência, né? E isso é tão social que ninguém chega pra você e fala assim: é seu filho, você tem que tomar conta dele. Você mesmo fala: não, é meu filho, eu que sou a Sim. mãe, né? Então, assim, Uhum. eu preciso fazer alguma coisa. Meu marido também, ele vai fazer, porque o filho é meu. A Sim, gente também, como mulher, pega o filho pra gente, né? sim, Então, muitas vezes, essas discussões que a gente tem de que o pai também está ali, muitas vezes tem muitas mães também que barram esse pai de estar ali, sim. né? Por causa É, dessa dificuldade. as mulheres estão sempre abrindo mão, né? Sempre abrem mão de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa, pelo bem da família, pelo bem dos filhos. E assim, é algo que, como eu estava falando com a Grace ontem, na live de ontem, quando é algo espontâneo, é algo que você faz, porque você gosta, dentro dos seus parâmetros, super ok, entendeu? A gente não está falando aqui sobre a mulher não pode cuidar da casa, não pode cuidar dos filhos, não é isso. Só que a gente tem um parâmetro ali do que é perfeito, do que deveria ser, do que é aceitável socialmente, que ele é inalcançável. E a gente vê muitas mulheres sofrendo para chegar nesse padrão, assim, né, que é imposto. E é aí que entra o problema, porque é inalcançável. Padrão de beleza é inalcançável, porque a gente vê tantas mulheres lindas, maravilhosas, morrendo em mesa de cirurgia porque não achavam que estava bonito o suficiente, porque é padrão inalcançável. E a mesma coisa acontece com relação à família, a trabalho, a relacionamento, né? O mesmo que vai acontecer em todas essas esferas das nossas vidas. São padrões inalcançáveis. E a gente precisa ter essa consciência para a gente entender, né, assim, até onde eu vou, até onde eu tenho, é o meu limite, até onde eu consigo ir, né, até o que eu dou conta, porque senão a gente acaba tentando dar conta de tudo, adoece, né, ou se submete aí a relacionamentos abusivos, se Sim. submete a várias outras relações aí também que, né, de assédio moral no trabalho. Então, assim, tudo a gente precisa entender nosso limite, o tempo todo. A gente não pode deixar que esses padrões controlem nossa vida. E esse papel social da mulher, ele tem duas vertentes, né? A mulher que ocupa esse papel porque quer, porque eu quero ser mãe, porque eu escolhi cuidar da minha casa, porque meu Uhum, sonho sempre foi construir essa família, né? E sim, tem a mulher que esse padrão é imposto para ela. sim, Se você reparar, uma mulher que ela trabalha muito, ela é vista mais masculinizada. Ela é uma sim. figura de maior respeito, Aham, né? Porque assim, como você trabalha mais do que fica em casa, você já está se igualando mais ao homem. Então sim. você já merece mais respeito, Sim. né? E eu E não sei assim. Pode falar. por exemplo, cuidar da casa é tão da mulher
que quando a mulher não trabalha, ela fala, eu sou, né, eu sou a dona do lar, eu sou do lar, Sim, né? Que é um trabalho, é visto como um é trabalho. um trabalho É um não trabalho. remunerado. E assim, quando ela não trabalha, ela é do lar. Quando Sim, o homem não trabalha, ele é desempregado. sim. Essa noção Aham, do que é sim. imposto É, socialmente. isso pega até no nosso entendimento do que é trabalho, né? Porque a gente tem uma visão social de que trabalho é o que é remunerado, é o que a gente recebe por ele. Mas não necessariamente, né? Tudo que a gente faz, que a gente produz alguma coisa, que chega num resultado, um produto final, é trabalho. E se você está cuidando do seu filho, o produto final é seu filho está bem cuidado, está bem vestido, está limpinho, está alimentado. Se você está arrumando a casa, o produto final é sua casa está arrumada, sua comida está feita, sua roupa está lavada. Então é um trabalho, sim, né? Só que é um trabalho que não é remunerado e que acaba ficando sobre a carga toda só para as mulheres também. Sim, os trabalhos a gente tem que começar a ver como resultado. Né? Eu fiz isso e Sim, teve esse resultado, então eu trabalhei de alguma forma. sim. E assim, a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a ter mais consciência da sobrecarga que isso causa, né? Do porquê isso gera tanto cansaço. Porque não é uma questão de obrigação, é uma questão que é um trabalho a mais, é uma jornada dupla, né? Eu trabalho fora, ele trabalha em casa. Então, a gente começa a entender melhor por que isso cansa tanto, por que isso estressa tanto. Precisa entender mesmo. Mas voltando um pouquinho na questão que você falou de mulheres que trabalham fora serem vistas assim, né, de forma mais masculinizada, eu não sei se você já teve experiência de trabalhar em ambientes com muitos homens. Mas eu já tive essa experiência e, assim, infelizmente, você precisa agir completamente diferente do que você agiria na sua vida normalmente para você ter um mínimo de respeito no local de trabalho. É uma situação muito difícil, assim, porque você acaba precisando se impor de forma mais rígida, né? Ser mais assertiva e aí todo mundo te vê como grossa, todo mundo vê como, nossa, ela é brava. Gente, é assim, isso não aconteceria se a gente tivesse mais respeito no ambiente de trabalho, se a gente fosse vista como igual pelas pessoas, e a gente não é. Ou você vai ser a grossa, ou você vai ser a que foi contratada para fazer número. Sim, exatamente. Mas assim, é um papel que a gente não deveria ter que assumir, né? E a gente Exatamente. assume por não ter outra opção, porque a gente precisa, todo espaço que a gente conquista, a gente precisa conquistar de uma forma muito mais difícil, a gente trilha um caminho muito mais pesado, né? A gente precisa batalhar muito mais para chegar num lugar que os homens geralmente chegam de forma tranquila, sem ninguém incomodar. E aí, até em processo seletivo, hoje em dia ainda existe isso de a gente, por exemplo, participar de um processo para entrar na empresa e a gente ter a resposta de que, ah, não, preferimos um homem, preferimos um Hum? cara mais experiente que já tem, né? Eu vi isso esses dias com uma paciente minha. Ela até me mostrou o e-mail. Ela fez um processo seletivo para uma empresa e foi respondido para ela: obrigada, né, por querer participar do nosso processo seletivo, mas já contratamos um homem. Então, assim, foi dito para Sim. ela que era um homem que estava ocupando esse espaço, né? Uhum. E Sim. foi nítido que quiseram dizer que a vaga não era dela porque era um homem que ocuparia, né? Sim, sim. E assim, até quando a gente fala em questão de respeito, né, a gente vê muita empresa falando em diversidade, em respeito, né, empresa que prega igualdade, etc. Mas na prática isso peca muito ainda, né? As empresas ainda pecam muito. Tanto na questão de, na hora de selecionar, já não seleciona mulher porque tem filho, vai atrapalhar e não sei o quê, como também na hora de promover, né? Na hora de até de dar um retorno desse, por exemplo. Isso é, por mais que a empresa tenha optado por um candidato homem, isso, tipo assim, o que eles só deixam claro que o que pesou foi o gênero, não foi a capacidade técnica da pessoa ou comportamental, né? Não foi a competência. Então, o cara foi escolhido pelo gênero. Então, isso é muito, muito grave, né? Isso é muito grave. Exatamente. E aí também a gente esbarra em uma parte que o Dia das Mulheres ele é feito
para celebrar essas conquistas e correr atrás de novas conquistas, né? Mas que ele é muito falado na época. É como Sim, se fosse o Setembro Amarelo. O Setembro sim, Amarelo, a gente fala de suicídio, que a gente deveria falar o ano todo, porque o ano todo existe essa conscientização. O ano todo acontece suicídio, mas na semana, no mês de setembro, na semana específica de Setembro Amarelo e no mês de setembro, todo mundo tá falando, todo mundo tá se colocando à disposição e o resto do ano, cadê essas sim. pessoas, né? Uhum. E E no aí eu resto do vi ano a gente vê as pessoas completamente abandonadas, né, nesse sentido. exatamente. E principalmente esse ano e ano passado de pandemia, que as pessoas estavam Sim, precisando de uma conversa, né? De um sim, espaço e não tiveram. E aí eu vi também que muitas empresas, não estou criticando, viu, gente? É uma coisa muito legal. Muitas empresas abriram vagas para mulheres ocuparem, sim. né? Que eles querem contratar mulheres. Então, Uhum. assim, é uma campanha muito legal, essa campanha de contratar mulheres. Mas aí também leva a gente a pensar assim, será que não é um marketing? Porque o ano Sim. todo a empresa contrata homem. E E nessa quando semana você vai contratar mulher? E quando você vai ver outras práticas dentro da empresa, você vê isso. Às vezes não tem um combate a assédio moral, assédio sexual dentro da empresa, sabe? Às Sim, vezes o que acontece é o que a mulher está sendo demitida porque denunciou o chefe. Acontece muito isso, muito, muito, muito. E assim, às vezes na propaganda é tudo lindo, né? A gente contrata mulher, a gente valoriza a mulher, a gente tem mulheres ocupando cargos altos aqui, às vezes é um ou dois só. E quando você vai ver lá dentro mesmo, nas práticas do dia a dia, assim, não tem respeito nenhum, não tem prática, boa prática nenhuma relacionada a isso, né? sim. E aí, por exemplo, a nossa profissão, existem muitos homens psicólogos e que trabalham com excelência também, mas é uma profissão maioritária feminina, Sim. né? E quando a gente vê propaganda de procura esse psicólogo para entrar em uma empresa, por exemplo, recrutamos para RH, a gente vê a foto de um homem de terno. Sim, Então, assim, os meninos que são psicólogos, como são minoria dentro da psicologia, merecem sim estar ali. sim. Mas nós também, que somos a maior parte dessa profissão, nós não temos nossos rostos estampados em campanhas assim. Assim, a imagem de negócio geralmente são homens, né? Mas geralmente quem está por trás fazendo essa roda girar direitinho são várias mulheres que estão lá trabalhando para esse cara conseguir o prestígio que ele precisa. Então, Você falou, a imagem da empresa é uma imagem masculina. E a imagem sim, da psicologia é feminina. E mesmo sim. assim é o homem de terno, Não, né? porque aí já está atrelado a negócios, né? Sim, e eu tava conversando isso até com amigos psicólogos mesmo, homens, e eles falaram assim, eu nem trabalho de terno, né? Assim, é uma coisa que é tão formal, é tão homem, é tão empresa, que não capita a Não. psicologia de forma. Por exemplo, é Assim, claro que isso passam. acontece em todas as profissões, mas Sim, eu estou usando de exemplo. sim, mas é porque precisa passar essa imagem, né? Sempre que você vê comercial de produto de limpeza, comercial de coisa para casa, de utensílio, de qualquer coisa, tem uma imagem de uma mulher. Aí já é o contrário. Algumas outras marcas usam imagens de homens, já tá mudando um pouquinho. Mas na grande maioria, quando se trata desse tipo de marketing, ele é direcionado para mulheres. E quando se trata de marketing voltado para negócios, mercado financeiro, qualquer outra coisa, a imagem que estampa tudo sempre é de homem. Né? Sim, Como se a gente não tivesse a capacidade de chegar lá, como se a gente fosse totalmente minoria nesse mercado, e às vezes não é. Às vezes eu conheço muitas mulheres hoje que trabalham em cargos que, quando é estampado por homens. sim. E assim, a gente vê essas diferenças até em brinquedos infantis, né? Hoje em dia a gente tem levado essa conscientização que todo mundo pode brincar de carrinho, todo mundo pode brincar de boneca. Mas se a gente fala de brinquedos femininos e masculinos, usando uma visão antiga, né? Os meninos eram os super-heróis com os carros, né? Uhum. E as meninas era a cozinha, né? Que tinha a panelinha, o pratinho, o garfinho, o fogão e as bonecas.
Então, sim, assim, o menino, ele era o super-herói de carrão. E a menina era a mãezinha da boneca que fazia o almoço e que cuidava dela. sim. E assim, essas pequenas coisas que a gente fala muito hoje em dia disso, né? Toda vez que tem uma discussão relacionada ao movimento feminista, a discussão sobre igualdade, né, entre homens e mulheres, isso tudo que a gente está falando aqui é falado. Só que a gente não discute o quanto isso afeta em outras coisas, no dia a dia mesmo. Né? A gente está falando aqui de situações reais, trabalhar de home office, é uma situação virou realidade para quase todo mundo. E Sim, assim, aí a gente vai pegando essas pequenas coisas que a gente discute, que a gente vê desde a infância, né? De brinquedo, de propaganda da televisão, vagas de emprego, tudo isso a gente discute, mas quando a gente traz para a realidade, isso, vira situação de trabalho, que às vezes as mulheres acabam sofrendo mais que os homens, numa situação que tá todo mundo igual, era para estar todo mundo igual, né? exatamente. Acaba afetando muito mais. Sim, e afeta em grande âmbito que a gente não percebe. E, Sim, por exemplo, por isso que a psicologia a gente trabalha com a fala, né? Porque, por exemplo, muitas dessas questões que a gente discutiu hoje, provavelmente a gente já passou. Mas a gente sim. nunca tinha pensado nesse lado de, será que é porque eu sou mulher? Será que é porque ainda existe esse julgamento? Provavelmente, Sim, enquanto a gente está falando aqui, a gente também está lembrando de coisas que aconteceram com a gente e a gente também está sim, vendo que a gente se encaixa nas estatísticas. com certeza. A gente acaba assim, faz as coisas meio que no modo automático, né? Vou dar conta aqui do meu serviço, e aí eu paro, que eu vou fazer almoço, e aí na hora que eu faço almoço eu vejo que tá cheio de louça na pia, vou lavar, e aí quando eu vejo, nossa, já era para fazer 1 hora de almoço, já fiz 2. Sim, E isso vai virando, né, uma bola de neve. Isso vai, para quem tem filhos, isso vai outro agravante. Ai, parei para ajudar meu filho com a lição de casa, era para ser uma coisa rápida e eu já perdi tantas horas de trabalho. E assim, são coisas que vai afetando a gente emocionalmente, vai afetando, né, na nossa produtividade, a gente vai ficando mais cansada, vai ficando mais estressada e pode sim. adoecer depois. Então, até sobre nós, né? Até nós que estamos aqui falando disso, às vezes não temos tanta essa consciência que isso acontece. Né? E hoje, parando para estudar, né? Essa semana eu estou estudando bastante sobre esse tema, para falar sobre isso. E aí eu começo a perceber também, né, essas coisas em mim. Que eu acabo produzindo menos, que eu fico mais cansada, que eu não consigo me concentrar do mesmo jeito. Por quê? Por mais que eu estou aqui sentada e agora eu não estou fazendo nada aqui em casa, mas eu fico pensando, nossa, eu tinha que fazer janta. Mas eu tô aqui em casa, né? Não tô fazendo nada, Exatamente. eu tô aqui. Eu tinha que lavar a louça ali. E aí isso vai se perpetuando em várias outras coisas, entendeu? A gente fica preocupada. É mais ou menos o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Se eu não tivesse aqui, não tivesse vendo louça na pia, eu não tava nem aí. Estaria lá Exatamente. focado no meu trabalho, aí na hora que eu chegasse em casa eu ia preocupar com isso. E às Mas vezes a ele gente chegasse acaba. aqui em casa que também não ia preocupar, ia ficar, né? Sim, Aí essas aham, fotos de mulheres que eu comentei com você, eu vou postar depois para que o pessoal que tiver sim, interesse em ter acesso, mas tem uma que o que você falou encaixa muito, que é uma moça que ela falou assim que teve um dia que ela estava trabalhando tanto e que ela falou assim, gente, tá na hora de eu dar janta pro meu filho, e eu não fiz a janta. Aí que ela foi pegar ele e ela viu que ele tava com a fralda molhada. E ela foi e falou assim: quanto tempo que ele não deve estar com essa fralda molhada e eu não percebi? E que ela uhum, sentou no chão e começou a chorar. Que ela achou que ela estava sendo negligente com o filho dela. sim, Né? Então, assim, tem coisas que são pesadas. uhum, E que a gente não está preparado para passar, para ouvir que outra pessoa passou também. sim. Né? Que são falas femininas que vão doer em todas as mulheres. Sim. Todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Assim, por uma situação dessa. Mas eu acho que agora o principal que a gente precisa fazer, né, até pela situação que a gente vive, né? A gente está mais sensível, a gente está mais estressada, a gente está mais cansada, é se tratar com carinho. A gente precisa ter, se acolher, né? Ter esse acolhimento que a gente tem com os outros, porque às vezes a gente vê outra mulher cansada, outra mulher que está ali sobrecarregada, e a gente tem tanta compaixão por ela, e quando é com a gente não tem. Aí a gente se cobra,
fica pensando, nossa, eu sou um fracasso, eu não dou conta. Mas a gente tem que ter esse acolhimento que tem pelas outras por nós também, né? Sim, a gente ainda fala com essa mulher, não, você não tem que dar conta de tudo, não. Aí você chega em casa, você tá tentando dar conta de tudo. Exatamente. Eu acabei de falar com aquela minha amiga que a gente estava conversando, que ela não precisa dar conta de tudo. E por que que eu cheguei em casa querendo dar conta de tudo? Sim, mas é porque você percebe, às vezes, que o tudo da outra é muito, mas você acha que o seu tudo é pouco, né? Seu tudo é sua obrigação, e não é, o seu tudo também é muito. Também é Tem que muito. comparar com o que a gente vive, não com o que o outro vive, né? Exatamente. Eu tenho uma paciente que ela sempre Usar a fala própria assim, regra. eu tenho um paciente que ela fala assim, eu sei que meu problema é pequeno perto da fome da África, mas meu problema é grande de acordo com o que eu vivi ontem, né? Sim. Então, assim, não é você se comparar com o problema do outro, porque tem Uhum. problemas muito piores. Tudo que a gente viver, tem outras pessoas vivendo coisas muito piores. Mas isso que eu vivi, que tá me magoando, eu já vivi antes. É uma novidade? Eu estou mais triste, né? Então a Aham. gente tem que olhar pra gente mesmo e não pro outro, né? Exatamente. Gi, a gente está quase chegando no limite do nosso tempo. Ah, que É, pena. É que tão gostoso. pena. Podia ficar falando aqui mais umas 2 horas, né? Tá tudo bem. Mas você quer deixar um recado, falar sobre o seu trabalho, se divulgar, aproveita o momento. Pessoal, quem tá assistindo a live aí e quiser acompanhar o meu trabalho, pode me seguir aí. Inclusive, depois eu vou fazer posts sobre essas falas femininas, porque eu considero importante, e é importante Sim. também para essa discussão que a gente criou aqui, né? Faço atendimentos online e presencial. Se alguém estiver precisando, às vezes você é amigo da Tamara, a Tamara não vai poder te atender, eu posso, né, Tamara? Mesmo Exatamente. também, se eu não puder te atender que você, meu amigo Tamara, pode. Aham. E aí a gente segue com essa rede de apoio. Sim. E aí eu queria te Foi. agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, né? Dos corredores da faculdade, a gente já falava disso, de Sim. querer continuar, né, conversando, continuar levando as nossas ideias. Então eu queria te agradecer e te espero depois da pandemia aqui em casa, pra gente tomar um Ó, café discutindo mais já ainda. quero. Já quero aqueles doces maravilhosos que você fica postando. Gi, muito obrigada por você ter aceitado. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Tenho um carinho imenso já há muito tempo. E assim, eu espero muito mesmo que a nossa parceria dure durante muito tempo. Que a gente continue depois fazendo outras lives, criando conteúdo juntas, trabalhando juntas, quem sabe. Sim, Que a gente se muito encontre bom. muito ainda. É muito importante quando a gente consegue trabalhar e falar do que a gente gosta com quem a gente gosta, né? Sim. Então, assim, eu também te admiro muito, admiro o seu trabalho, né? Hoje mesmo eu tava chamando ela no WhatsApp de rica, porque eu acho ela nos posts e tudo, acho muito chique. Rica de saúde. Amém! E aí, que continuamos fazendo live por aí, o pessoal também pode ir nos acompanhando, que vai ter mais coisas. Vai sim, vamos fazer muita coisa boa. Depois da pandemia também minha casa está aberta para você, tá? Quero muito te receber aqui também. Muito obrigada de novo. Foi um momento muito bacana. Você trouxe coisas muito importantes. Eu vou acompanhar lá no seu Instagram essas falas que você vai postar lá, porque eu acho muito importante, né? Por mais que a gente não teve tempo de falar sobre tudo aqui, mas compartilhar isso. Eu acho que ouvir a fala de quem está vivendo isso é muito importante para a gente entender, né, a realidade e complementar tudo que a gente falou aqui. Sim, Né? vou disponibilizar durante esses dias aí e a gente continua conversando sobre esse assunto e todos os outros. Certo, vou aguardar então. Muito obrigada para quem assistiu, por todos os comentários. Eu estava lendo tudo aqui, não dá tempo de responder todo mundo, mas muito obrigada e até a próxima. Sexta-feira tem outra live com a Norma. Vai ser também um tema muito bacana, então aguardo todo mundo aqui. Um beijo, Obrigada, até a pessoal. próxima. Tchau.